Olá, irmãos, bem-vindos a mais um momento de reflexão. Como de costume, nós estamos trazendo a última mensagem do domingo para refletir durante a nossa semana nos momentos de reflexão. Como nesse último domingo nós também tivemos a última pregação, o último episódio da nossa série Reconstruir, onde o nosso pastor Júnior disse sobre a importância de termos princípios na hora de reconstruir. E ele falou sobre 3 princípios, serão esses princípios que guiarão as nossas reflexões. E hoje eu queria falar sobre o primeiro princípio, que é o da unidade, da união. E para isso a gente precisa abrir a Bíblia lá em João, capítulo 17, e nós vamos ler o versículo 21, que diz o seguinte: para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Bom, essa é a oração de Jesus. Jesus está próximo de morrer a morte de cruz, cumprir o seu propósito aqui na terra. E logo após ele comer ali com os discípulos, no capítulo 13, ele começa a contar algumas coisas, ensinar mais algumas coisas aos discípulos, e ele chega nessa oração que quase era como se fosse um feedback, assim, um relatório do que ele tinha feito aqui na terra, da missão que ele estava para cumprir, e ele orava isso ao Pai. E em um dado momento da oração ele pede para que os seus discípulos, e não só os discípulos que estavam com ele naquela época, naquele momento presencial, mas ele também pede por nós. O versículo 20 começa dizendo que Jesus diz: a minha oração não é apenas por eles, ou seja, eles são os discípulos que estão com Jesus, mas ele roga também por aqueles que crerão em Jesus por meio da mensagem que os discípulos iam espalhar, ou seja, eu e você. Jesus está orando por mim e por você aqui. E a oração dele é para que a gente seja um com Deus, assim como ele era um com Deus. E o mais interessante, a gente ouve bastante sobre unidade, e realmente a unidade precisa fazer parte da nossa vida cristã, porque não existe cristão separado, não existe cristão que cria contenda, separação, mas a unidade é um princípio para a nossa vida e caminhada cristã. Mas algo que eu queria focar nessa reflexão é o resultado, é o que Jesus diz, do porquê ele está orando isso para Deus. Ele diz o seguinte: que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. O que fica para mim e para você hoje é que sem unidade nós não revelamos Deus. Sem unidade nós não revelamos Jesus e o seu evangelho. Então, para que o mundo creia que Jesus é o Filho enviado de Deus para redimir a terra, nós precisamos ser um, nós precisamos estar em unidade como família, como igreja, como irmãos, porque não existe expressão, não existe a pessoa, os princípios de Deus em uma comunidade, em uma família, em uma pessoa que causa divisões e prega divisões. Então, que nesse começo de semana nós possamos refletir sobre isso, sobre a unidade como um princípio da nossa caminhada de fé, para que nos nossos passos, nos nossos dia a dia, na nossa família e na nossa comunidade, nós possamos expressar o caráter de Deus, que é um. Amém? Que Deus te abençoe.